E a gente continua falando de chuva, porque as chuvas de trovoada trazem uma alteração maior e uma tensão maior, perdão. E a Defesa Civil do Estado está monitorando a situação nos municípios. A Jéssica Cruz vai trazer todas as informações, ela já está ao vivo lá na Defesa Civil. Jéssica, o que é que você tem sobre essa chuvarada do final de semana? O que é que a Defesa Civil já observou para a gente? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Aline. Olha, a previsão era de 50 milímetros de chuva para todo o estado neste final de semana até hoje, né? E realmente a Defesa Civil estava em alerta e ainda está com relação a alguns municípios. A gente acompanhou há alguns dias a situação de Canindé de São Francisco. A gente viu nesses vídeos também fortes chuvas em alguns outros municípios aqui do estado, e isso redobra realmente a atenção, porque chuva é bênção, mas quando o local não oferece toda a estrutura para aguentar uma capacidade, né, uma alta capacidade de chuva, aí os danos vêm. É por isso que a gente vai conversar aqui agora com o Tenente-Coronel Luciano Queiroz, que é diretor da Defesa Civil Estadual, e ele vai explicar para a gente como é que tem sido feito esse trabalho da Defesa Civil, porque quando tem a previsão de chuva, já tem também esse alerta para algumas regiões. Nesse caso que a gente está falando, o sertão é para onde vocês estão olhando no momento com atenção redobrada, seria isso, Tenente Coronel? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. É isso mesmo, a gente recepciona os avisos meteorológicos do Centro de Meteorologia, tanto do Governo do Estado, da Sala Situação, como do Governo Federal, o INMET e outros órgãos de meteorologia. A gente informa de imediato as defesas civis municipais, quando a gente recepciona esses avisos, informa para que ele deixe sua estrutura preparada, a estrutura municipal preparada para uma possível atuação, caso venha sair da normalidade do seu município. Então essas são as atribuições, a gente fica sempre de sobreaviso, recebendo vídeos. Esse fim de semana a gente recebeu vídeos de Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Nossa Senhora de Lourdes. Então a gente fica de sobreaviso e solicitando sempre informações aos coordenadores municipais sobre possíveis situações que tenham saído da normalidade, para que a gente possa utilizar a estrutura do Estado para dar uma resposta mais eficaz caso venha sair dessa normalidade, como ocorreu no município de Canindé, onde a gente utilizou a estrutura do Estado com máquinas do DR, a parte de cestas de alimento que a gente, da Secretaria de Inclusão Social, da SEAS, que a gente levou também kits de higiene pessoal e de higiene pessoal também de limpeza. Então são atribuições que a gente fica de olho, principalmente nesse momento de chuvas de verão, que elas causam bastante danos. Então isso nos preocupa e nos deixa sob alerta. Muito importante que o senhor falou sobre essa estrutura que está sendo concedida para o município de Canindé de São Francisco, mas outros recursos também podem ser direcionados. Para isso, eles precisam decretar uma situação de emergência, seria isso? Tem prazo para isso acontecer? Sim, existe critérios estabelecidos por uma instrução normativa, a 036, que é a atual. Então hoje, antigamente na 03, havia um prazo de 15 dias e diminuíram esse prazo. Hoje o prazo é de 10 dias. No caso aqui específico de Canindé de São Francisco, esse critério, essa data estabelecida é hoje. Encerra-se hoje que eles providenciem todas as documentações para encaminhar via sistema, que é o Sistema Integrado de Informação sobre Desastre, que une através do sistema, o sistema municipal, estadual e federal. Esse município em particular que teve vários danos causados na sua municipalidade, então eles têm que encaminhar esse decreto. A gente já observou que o prefeito decretou a situação emergencial e isso vai nos enviar tanto para o governo do estado para uma avaliação técnica, se eles atingiram todos os critérios de situação de emergência, assim como também vão encaminhar para o governo federal para o reconhecimento de situação emergencial. Com isso, ele fica habilitado a receber tanto ajuda complementar de uma situação que for
é necessário para resolver algum problema ou dano causado no seu município. A gente está falando de dano, de problemas que foram gerados por consequência de fortes chuvas, das chuvas de verão, mas a gente está falando também com relação à região do estado que também estava em situação de emergência porque não estava chovendo e estavam precisando de recursos, de caminhão-pipa para fornecer água para essas localidades, né? A situação com essa chuva que a gente teve nos últimos dias, ela consegue já ser controlada, reestabelecida? A gente verifica que a maioria dos municípios que decretam situação de emergência por seca e estiagem estavam com problemas com relação às suas reservas hídricas. Quando essas chuvas caem na área rural, onde tinha uma problemática com relação à seca e estiagem, ela ameniza um pouco a situação. Mas quando cai numa sede de um município, ela causa danos. Então vai ser feita uma reavaliação da situação emergencial de seca e estiagem desses municípios que têm situação de emergência para verificar se há uma diminuição do problema relacionado à seca em nosso estado por causa dessas chuvas de verão. Elas são de trovoadas e elas são responsáveis pelo aumento do volume hídrico nas suas aguadas, nas suas barragens, nesses reservatórios hídricos. É muito importante também chamar a atenção para o papel das defesas civis municipais, né, que precisam ser acionadas também caso ocorra algum desastre. Como a gente sempre diz, o desastre ocorre no município. Então, quando ocorre uma situação emergencial, a primeira resposta quem dá ao desastre é o próprio município. E o coordenador municipal de defesa civil é a pessoa preparada para a atuação. Ele recebe instruções tanto do governo do estado como do governo federal para administrar, gerenciar um desastre caso ele venha ocorrer. Ele tem que utilizar a estrutura do município para dar uma resposta imediata. O município que não tiver uma coordenadoria municipal de defesa civil, ele não sabe da legislação específica, que são os prazos, os critérios para se decretar uma situação de emergência, ele não sabe atuar. E caso venha ocorrer um desastre nesse município que não tem coordenadoria, ele vai responder o desastre só por conta própria. Então, é uma situação que deixa o município prejudicado caso venha ocorrer um desastre na sua municipalidade. Tenente Coronel, muito obrigada pelas informações e a gente chama atenção para a comunidade de São Francisco. A situação lá ainda é grave, muitas famílias desamparadas por conta das consequências da chuva. Eu sempre chamo a atenção para isso, não da chuva, mas as consequências, né? E aí entram vários fatores. Então a gente chama a atenção para esse prazo que se encerra hoje para que esses recursos sejam direcionados aos municípios e a quem precisa. Aline. Muito bem observado, Jéssica Cruz. Muito obrigada pela sua participação. Também ao Tenente Coronel Luciano Queiroz. A gente comemora, claro, a chegada da chuva, mas em algumas situações tem alguns transtornos aí. E nesse momento o trabalho da Defesa Civil é importantíssimo. A situação de Canidé a gente segue acompanhando.